Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Emanuel. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família. Estamos numa série de estudo e essa série se chama Amigos da Esperança. E hoje nós vamos para o nosso sexto estudo da Palavra de Deus. E o estudo tem por tema Salvos pelo Amigo. Convido você onde você está, feche os olhos, vamos conversar com Deus. Amado Deus, amado Pai, que privilégio, Senhor, poder estarmos diante da Tua presença. Nos ajude com um presente estudo. Esteja com meu amigo, com minha amiga, que as Tuas bênçãos recaiam sobre nós nesse dia. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tem um botãozinho logo abaixo. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama. E vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Tema de hoje: salvos pelo amigo. Aqui diz assim: talvez para muitos a expressão salvação não seja algo muito comum. Você pode pensar: eu preciso ser salvo do quê? Quando olhamos ao redor, podemos encontrar a resposta: injustiças, violência, crimes, doenças, sofrimentos e tristezas. Como podemos sobreviver a tudo isto? Quem poderá nos livrar deste mundo tão mau, com seus efeitos tão arrasadores? Há alguém que pode nos salvar. Sim, esse alguém é Jesus. A Bíblia, a carta de amor para nós, afirma que em seu grande amor, Deus providenciou um plano para que fôssemos libertos das terríveis consequências do mal no mundo em que vivemos. Então hoje é o nosso tema, Salvos pelo Amigo. Convido você que pegue aí a sua Bíblia, já estou com a minha aqui em minhas mãos, para nós estudarmos juntos as Sagradas Escrituras. A primeira pergunta é: qual é a consequência final do pecado? É a primeira pergunta. Eu convido você aí no livro de Romanos 5, verso 12. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. A pergunta é: qual é a consequência final do pecado? Romanos 5,12 nos diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado é a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, qual é a consequência final do pecado? A morte. Você percebe que com a entrada do pecado, né, todos passaram então a ser pecadores. E aqui nós vemos que, né, a morte então é a consequência final, porque todos pecaram, né? E o que é interessante é que o texto ele diz assim: a morte passou a todos os homens. Agora veja só, o que Deus fez para salvar o homem. Convido você aí no livro de João, capítulo 3. Se a consequência final do pecado é a morte, agora o que foi que Deus fez para salvar o homem? João, capítulo 3, estou folheando aqui minha Bíblia, convido você que faça o mesmo. E o verso é o verso 16. Olha só o que diz a palavra de Deus. Nos diz assim: disse-lhe Jesus, João 3,16. Vamos lá, perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja só, o que Deus fez para salvar o homem? Deus deu o seu Filho, né, o seu único Filho. Aqui diz que Deus ama o homem de tal maneira, o mundo, não é mesmo? Que deu o seu Filho. E é claro que Jesus veio a este mundo e morreu por mim e por você na cruz.
Foi o maior presente que a humanidade, né, já recebeu, o Filho de Deus. Então foi dessa maneira, né, que Deus ele salvou o homem, dando o seu Filho, nos oferecendo o seu Filho. Agora veja só, qual é o objetivo da missão de Jesus? Quando nós vamos em Lucas, capítulo 19, e o verso é o verso 10, nós vamos ver qual é o objetivo da missão de Jesus. Lucas 19, e o verso é o verso 10, que nos diz o seguinte. Olha só o que diz a palavra de Deus. 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, qual o objetivo da missão de Jesus? Salvar, né? Veio buscar. E aqui ele veio salvar quem? Ele veio buscar quem? Aqui diz que veio buscar o perdido. Sabe, meu amigo, minha amiga, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o Senhor Jesus veio a este mundo para nos salvar, porque nós estávamos perdidos. Sabe, esse é o objetivo da missão de Jesus, buscar, salvar o perdido. Agora veja só, Jesus cometeu algum pecado? Quando nós vamos no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15, nós vamos descobrir se Jesus cometeu algum pecado. Hebreus capítulo 4, e o verso é o verso 15. Folheie aí sua Bíblia para achar junto comigo. Vamos buscar junto nas Sagradas Escrituras. Você procurando aí e eu procurando aqui. Vamos lá, Hebreus 4, e o verso 15 da palavra de Deus nos diz assim, olha só. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Sabe, se Jesus tivesse pecado, nós estaríamos perdidos. Mas aqui no final diz bem assim, olha, mas sem pecado. Então Jesus, ele não pecou, né? Jesus, ele veio a essa terra e ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Agora veja só, seguindo aqui diz assim, como Jesus pagou a dívida do homem. Como foi que Jesus pagou a dívida do homem? Convido você aí no livro de Isaías 53, e o verso é o verso 5. Isaías 53, verso 5. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor Deus. Estou folheando aqui minha Bíblia, convido você que faça o mesmo. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe, a pergunta aqui é o seguinte, olha, como Jesus pagou a dívida? Isaías diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Sabe, meu amigo, minha amiga, era eu e você que tínhamos que morrer porque nós cometemos o pecado contra Deus. Mas Jesus pagou a dívida dando a sua própria vida, entregando-se, né? Morrendo por mim e por você. Foi assim que ele pagou a dívida que era minha e sua. Uma dívida de morte. E ele morreu por mim e por você. Que privilégio, não é mesmo? Saber disso. Agora veja só. Porque Jesus pode nos assegurar a salvação. Porque Jesus pode nos assegurar a salvação. 1 Coríntios 15, verso 20 ao 22. Vamos lá. Vamos para o livro de Coríntios, 1 Coríntios 15, do verso 20 ao 22, que nos diz o seguinte, olha só o que diz aqui. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos
serão vivificados em Cristo. Sabe, a pergunta aqui é o seguinte, ó, por que Jesus nos assegura, pode nos assegurar a salvação? Quando nós pegamos o texto, Paulo começa dizendo assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sabe, meu amigo, minha amiga, Cristo lá ele fala com seus discípulos que ele iria, morrer e ao terceiro dia ressuscitaria. Sabe? E realmente, de fato, isso aconteceu. Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pôde, com Jesus. A morte não pôde segurar Jesus. Então, a promessa aqui que nós temos, que se Jesus teve o poder de ressuscitar, é claro que Jesus ele pode assegurar a minha e a sua salvação. Ele tem esse poder porque ele é o Senhor dos senhores, ele é eterno. Você percebe? Ele é Deus. Seguindo aqui, veja só. O que devo fazer para ser salvo? É uma boa pergunta. O que devo fazer então para ser salvo? Convido você aí no livro de Marcos, capítulo 16 e o verso 16. Vamos lá. Marcos está depois do livro aí de Mateus. Você vai chegar no livro de Mateus, no Novo Testamento, você vai encontrar o livro de Marcos 16 e o verso é o verso 16. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. O que devo fazer para ser salvo? Marcos 16, verso 16, nos diz o seguinte. Olha só o que diz. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, o que devo fazer para ser salvo? Aqui diz a palavra de Deus que não basta só crer, não basta só você conhecer sobre Jesus, mas você tem que dar um outro passo. E qual é o outro passo? Ser batizado nas águas, assim como Jesus foi batizado. Jesus ele não tinha pecado, mas Jesus batizou para nos deixar um exemplo. Então, se eu e você queremos ser salvos, não basta somente crer, mas devemos ser batizados nas águas como Jesus foi. Sabe, que Deus abençoe você, abençoe o seu lar. E talvez você pergunte assim, qual é então a minha decisão? Qual deve ser a minha decisão? E aqui diz assim, olha, você deve crer que Jesus morreu, por você e querer aceitá-lo como seu único Salvador, entregando-lhe a sua vida, e o seu coração. Sabe? Se eu fizer isso, se você fizer isso, com certeza a morte de Jesus vai ter um significado poderoso em nossas vidas. Feche os olhos, vamos conversar com Deus. Amado Deus, amado Pai, obrigado pelo presente estudo da Tua Palavra. Obrigado pelo meu amigo, pela minha amiga que estudou comigo. Abençoe o seu dia, abençoe a sua família. Obrigado por tudo, eu agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.